Não sei, acho que amor consigo mesmo, sabe? Ninguém vai ser igual a ti e isso pode te pensar, tipo, eu tô meio que sozinha ou eu não estou sozinha. Não tem ninguém igual a mim. Então, o que que é no final, sabe? Se ninguém está comigo ou é igual a mim. E isso no final sou eu. É a unicidade, eu acredito, e amar isso, sabe? Cada um do seu jeito. Assim, eu sempre, tipo, cuidei, assim, da minha pele, porque eu tenho acne, né? E, tipo, eu sempre tive um cuidado comigo mesma, assim, bom. Mas eu acho que depois da oficina, eu comecei a meio que ter uma outra visão sobre eu mesma, sabe? Tipo, até pela questão do ciclo menstrual, que eu sempre tive muito problema com o ciclo em si, principalmente por causa do fluxo. E eu sinto que depois da oficina foi muito mais fácil de aceitar isso como uma parte de mim. Então, pra mim foi interessante, assim, porque eu tava no sexto ano, e aí, tipo, todo mundo já tava meio que começando a menstruar, então eu pensava, tipo, daqui a pouco eu tô menstruando também. E aí minha mãe falava muito em casa também, minha irmã conversou muito comigo sobre isso, minha mãe também, mas, assim, minha irmã, é porque, assim, ela é mais nova, sabe? Então, tipo, eu sempre tive essa proximidade maior com ela. E aí eu lembro até que foi pra ela que eu disse pela primeira vez, porque eu menstruei, aí eu cheguei pra ela e falei, então, Ia, eu acho que a Inara tá menstruada. Então, pra mim, assim, foi assustador um pouco. Mas, de verdade, minha primeira menstruação eu achei muito legal. Eu achei muito empolgante. Eu achei, nossa, que divertido isso aqui. Aí depois eu fui achando um pouco irritante, pra ser bem sincera, porque eu comecei a ter que fazer outras coisas da vida. Mas no sexto ano, minha primeira menstruação, eu achei bem legal. Porque assim, para cada menina é diferente, né? A gente tem uma experiência diferente, porque a gente é única. Então, assim, são pessoas diferentes e vivendo a mesma experiência que é a menstruação. E para todo mundo vai acontecer. E eu lembro que quando eu menstruei pela primeira vez, eu lembro que eu tinha aquele pensamento de que era uma coisa muito ruim. E o pior de tudo é ver que esses mesmos pensamentos se repetem. Não porque, aquela menina tem medo, mas é porque todo mundo fica dizendo, sabe? Ai, é uma coisa ruim, é negativo e é horrível. E não, é natural. A oficina surgiu de uma demanda de pesquisa que eu, junto com as bolsistas, então a equipe e as colegas que trabalharam junto, a gente fez uma pesquisa de demanda e surgiu muitas questões sobre o cotidiano, as questões da mulher e em diferentes fases, né? Não apenas na adolescência, mas também já na fase adulta e mulheres que já estavam entrando na pré-menopausa, era um assunto de muito interesse na época. E ali a gente entendeu que era preciso falar sobre esse nosso ciclo, diferentes fases, diferentes momentos. Antes da oficina, tiveram sempre aquelas dúvidas de precisa de um cuidado sobre o ciclo menstrual, precisa de cuidado sobre o meu corpo, mas não davam muitos ouvidos, não se tinham um conteúdo sobre isso nas redes sociais, ou até as pessoas no meu meio não conversavam muito sobre isso, então não parecia ser tão importante para ser comentado, ou até prestar atenção sobre os meus próprios cuidados com o meu corpo. Então, a experiência do autocuidado ele é um desafio constante, ainda mais que a gente vive num mundo que leva muito mais em consideração
a capacidade racional do que é emocional, né? Além de tudo, nós temos um tipo de construção social que, quando prende ao corpo feminino, a atuação desse feminino, de ser menina, de ser mulher, então ao gênero, ele é limitante. E a gente vive num mundo de exemplos em que o emocional, ele é inferior, ele é compreendido como inferior. Então, sentir dor e falar sobre a dor que a gente sente é um sinal de fraqueza. Sentir uma cólica menstrual e falar que a gente está impossibilitada de sermos produtivas da mesma maneira que nós fomos no início do nosso ciclo, ele pode ser considerado, dentro de determinados ouvidos não preparados, né, que nós não estamos querendo trabalhar naquele dia. Então, para mim foi muito interessante a oficina nessa questão de autocuidado. Para mim foi muito emocional. Eu entendo que para outros garotos foi uma questão física e tá tudo bem, porque a gente sabe que isso não chega com tanta facilidade nas pessoas. Mas para mim foi muito emocional, tipo, de entender como eu me sentia e parar de me penalizar tanto. E agora, pra gente finalizar, eu queria saber de você uma palavra que defina o impacto que você quer que gere após a publicação do documentário. Não sei. Acho que amor consigo mesmo, sabe? Ninguém vai ser igual a ti e isso pode te pensar, tipo, eu tô meio que sozinha ou eu não estou sozinha. Não tem ninguém igual a mim. Então, o que é no final, sabe? Se ninguém está comigo ou é igual a mim. Isso no final sou eu. É a unicidade, eu acredito, e amar isso, sabe? Eu acho que uma aceitação poderia ser uma palavra boa. Porque eu acho que até da questão das mulheres aceitarem, tipo, todo mundo tem que aceitar. Que é muito tratado como um tabu, né? Então eu acho que todo mundo precisa aceitar que menstruação é uma coisa normal. Ela é bem sinuosa, ela não é a correta para se escrever, mas é exatamente o que a coragem faz da gente, né? Que às vezes o caminho ele não é o mais fácil de ser percorrido, né? Então eu fiz dos dois lados, coragem. Eu acho que autorrespeito. Mas é porque eu acho que fala muito sobre a minha própria experiência com isso. Eu tenho uma palavra comigo que ela impacta tanto minhas questões pessoais quanto as minhas questões profissionais. E por vezes eu misturo tudo. Eu acho que a ideia de fluxo, e que pode até conectar com o fluxo menstrual, mas não, assim, a fluidez das coisas e como as coisas são fluxo, sabe? Que as minhas ações, elas impactam a dos outros também, a dos outros me impactam. O meu contato com esse mundo, com a natureza, e que tudo é fluxo, assim, para não pensar mais na ideia de início e fim, sabe? Eu acho que é fluidez, as coisas são cíclicas, e eu escolheria a palavra fluxo. Como eu falei aqui, tipo, essa questão até desse preconceito e tal, eu acho que é mais você se ver. Então, uma coisa que eu sempre estou falando muito comigo é essa questão da liberdade, de ser livre. Pra você fazer o que você quiser, porque você tem toda... Gente, a gente pode fazer o que a gente quiser na vida. Então, é uma coisa que eu tô lutando pra encontrar. Não, a gente já tem, né? Mas é uma coisa que eu tô tentando lutar pra ter a ação de mostrar. Que é a questão de se permitir e de ser livre. Então, eu acho que, pra mim, a palavra é liberdade mesmo. Que você pode tudo. Então é liberdade, pra mim seria liberdade. Eu acho que uma visão que eu queria passar, não só falando agora, mas acho que pra todo mundo que for ver esse documentário, é que é algo natural e que acontece e não deve ser tratado como uma coisa ruim, negativa. Não deve ser um tabu falar de menstruação, porque é uma coisa que acontece com todo mundo, com toda mulher. E é um marco de uma mudança de um ciclo. Agora você já não é mais uma criança, agora você já é uma mulher. Então deve ser olhado como uma coisa que
que traga um orgulho, poxa vida, eu tô evoluindo agora, eu sou uma mulher, então deve ser olhado assim. E eu acho que tirar esse tabu, dizer assim, meninas, não fiquem com vergonha de dizer que estão menstruando, ou, eu menstruei, eu só fui a primeira das minhas amigas. Não! Você evoluiu primeiro, seu corpo evoluiu primeiro, e o delas também vai evoluir um momento. Então eu trago mais essa visão, assim, de tirar o tabu e olhar como você, com o seu corpo, tendo respeito consigo mesma, assim.